Baldasso, o que precisa melhorar Cacique Medina? Bom, Cacique Medina tem as coisas que são culpa dele, de responsabilidade dele, e tem as coisas que não são da responsabilidade, que ele, inclusive, é uma vítima do processo, né? Eu não canso de dizer que não foram dadas peças necessárias para a maneira que ele mais gosta de jogar, e isso é fundamental para que ele também não esteja conseguindo executar melhor as ações ofensivas, já que as peças que eu peço são as peças ofensivas. Porém, o senhor Cacique Medina tem ou teve, no 7º jogo da temporada, os mesmos problemas do primeiro jogo. Não houve progresso, não houve evolução. O Inter tem uma avenida pelos lados defensivos do campo. O Inter na bola aérea defensiva é uma emoção para o torcedor colorado, porque os caras sempre conseguem cabecear. O Internacional é um time burocrático no meio-campo, não consegue executar jogadas com naturalidade para que chegue na área com boa possibilidade de conclusão. Ou seja, não houve progresso, não houve evolução. O Medina compõe mal o banco de reservas, ele muda mal, ele faz uma gororoba no final do jogo. Então, assim, nunca que eu seria definitivo com 7 jogos. Mas o trabalho dele até agora é ruim e pode e tem que melhorar. Lembrando que em 7 jogos o Grêmio caiu, né, César? Foi nos 8 primeiros jogos que se encaminhou o rebaixamento do Grêmio. Pelo menos essa é a tese interna lá na arena. Eu fico imaginando a cena do Argel colocando o Davi para ser o lateral direito no final de um jogo. O que não iam estar dizendo dele nessa aldeia? Se chegasse o Argel... Não, Davi Golias. David. É David, entendeu, Tiger? Botou ali na lateral direita, Argel Fux dando explicação na coletiva e o Tiger perguntando. Ele ia estar dizendo o seguinte: o que o senhor tentou com aquilo? O nosso treinador Cacique Medina, que habla, é o seguinte: não, aquilo deve ter sido uma grande tentativa, uma inteligência superior que colocou aquele jogador, porque é algo que a gente não está enxergando no trabalho dele. Revolucionário. Não é. O Baldasso, a gente não está enxergando a capacidade. Gente, trabalha até agora, e eu não estou falando do time, porque o time não precisava estar jogando maravilhas nesse momento. Só que pelo menos tinha que ter. O ponto esquerdo é ponto esquerdo, o centroavante é centroavante. O David, o Davi, tu poderia botar em todas as posições. Ele jogou na ponta direita, ele jogou por dentro, ele jogou aberto, ele jogou na lateral, ele jogou de ala, ele jogou em todas. Antes do Ribeiro Neto... tudo muito comedido. Antes do Ribeiro Neto fazer a tese dele, e após aqui o sommelier de críticas, que é o César Cidade Dias, que é o analista dos analistas do Cacique Medina, tem uma grande diferença. Eu só queria que vocês tivessem coerência, porque com relação ao Medina, tem um medo de falar. Não pode falar. Como é que eu vou falar? Eu posso argumentar? De um treinador argentino. Os argentinos são mais... uruguaio. Um treinador uruguaio, eles são mais inteligentes que os brasileiros. Então, como é que eu vou falar dele? Tá, então deixa eu te explicar. É óbvio que é diferente. Deixa eu te explicar aqui, César, humildemente. E o trabalho do Medina, repito, é ruim, mas pode melhorar. Por que com o Medina... Até o do Mancini podia melhorar, Tiger. Eu vou falar da minha parte. Por que com o Medina eu tenho hoje uma paciência maior do que eu tinha, por exemplo, com o Mancini? E o início de 2022 deles são muito parecidos. E eu concordo contigo, são muito parecidos. Os dois foram ruins e o Mancini saiu e o Medina está aí ainda. Por que a régua de um é uma e a régua de outro é outra? Fácil. Porque o Mancini a gente conhece, César. O Mancini a gente já viu trabalhos ruins e com os mesmos problemas em outros times. O Mancini a gente já viu o mesmo trabalho com os mesmos problemas no ano passado. A gente já pode ter do Mancini e a gente poderia ter do Argel uma definição mais consistente, mais concreta para elaborar esse tipo de crítica pelo passado do treinador que a gente já conhece. O Medina a gente dá esse desconto ainda, a gente só viu 7 jogos do Medina. O Mancini não. O Mancini a gente tem mais e a gente tem mais embasamento para fazer as críticas que a gente fazia. Por isso que eu, por exemplo, sou comedido em dar pau no Medina. Porque eu só vi 7 jogos dele. Do Mancini eu vi mais. E aí do Mancini a gente se sente mais à vontade para estabelecer uma crítica um pouco mais contundente. É esse o argumento. Ribeiro. Muito bem, prestem atenção. Vou sentar para prestar atenção. Presta atenção. Aula de Ribeiro Neto aqui no programa. E aproveita que ainda é de graça. Ainda é. Vamos sentar aqui. Vai, Ribeiro, vai. Vai na aula agora. Sabe que eu poderia até utilizar para o torcedor do Grêmio, mas como o foco é o internacional, viu, Baldasso? É assim, ó.
O torcedor do Inter, aliás, nem é o torcedor, o contexto colorado, está sentado no divã. Entendeu? Eu também, nesse E momento. aí, mas aí não é o foco agora. Porque o torcedor colorado, em especial, vive uma crise de ansiedade. O humor dele está alternando rapidamente. E isso tem uma explicação muito óbvia. Né? O torcedor colorado está sofrido, porque não ganha nada há muito tempo. Ele está sofrido porque as direções, e não é só essa, cometem erros. O seu time nunca é muito seguro. Né? Eles, às vezes, dão sinal de que pode chegar, como quase chegou. Outra hora está beirando o rebaixamento. Então, essa ciclotimia, entendeu? Deixa o torcedor desse jeito. O contexto colorado... Só preciso saber o tempo, porque começou a doer o joelho. Tá bem, então assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês não podem cometer, como analistas responsáveis que são, a injustiça de avaliar um trabalho por 7 jogos. E a resposta está naquilo que você falou agora. Ribeiro! O Medina... Eu posso falar porque vocês falaram e eu Vai, fiquei O joelho olhando. vai desmanchar o joelho Não do fica cara. sentado. Eu tô gostando porque o Ribeiro tá concordando comigo, eu tô gostando da tese Não é dele. por isso. Nós temos um histórico de outros treinadores. Nós não temos um histórico. E não vamos aqui, tá? Dar de manda-chuva, de papai sabidão. Não, mas eu estudei o trabalho do Medina do Nacional, eu fui a fundo no detalhe de como ele trabalhou no Tajeres. Isso é mentira! Tá? Alguns até fazem isso, mas o grosso nem sabe, tá? Então, assim, ó, gente, são apenas 7 jogos. O Baldasso falou das experiências. É óbvio que ele tem que fazer experiências, porque ele não tem reforços. Então ele tem que realmente usar o grupo que ele tem e fazer as experiências. Daqui a pouco ele encontra soluções. Então, assim, gente, com todo respeito, tá? As críticas, elas são pontuais? São justas. Até são, porque o produto final que nós estamos vendo não é legal. Agora, tu ser definitivo, isso aí é uma injustiça. E eu não vou deixar vocês fazerem isso aqui. Bateu o sinal, muito obrigado pela aula, professor. Baldasso. Bom, eu não consegui entender qual foi a dificuldade do Ribeiro para compreender que o voto da grande maioria foi ruim até agora e pode melhorar. Isso não é ser definitivo. O Ribeiro acabou de dizer que não tem como avaliar em 7 jogos. Então tem uma sugestão. Nós encerramos o Donos da Bola, né? E voltamos em julho para avaliar o Internacional. Porque até lá tu não pode avaliar porque é pouco tempo. É óbvio que pode avaliar. Tu não pode ser definitivo. E vou dizer uma outra coisa. Sobre os testes. Ribeiro disse que ele tem que fazer os testes agora. Teste, Ribeiro, não é botar o Bruno Mendes na lateral direita. Teste não é botar o único ponta contratado de lateral, de centroavante, menos de ponta. Isso não é teste, isso é invenção, isso é erro. Teste é tu pegar o Kaique Rocha e botar no lugar do Cuesta em 1 ou 2 jogos. Teste é tu pegar o Johnny e colocar na função onde ele joga, que é a primeira função. Isso é teste. Teste é tu fazer o Gustavo Maia aparecer no Internacional de alguma forma. Teste é tu dar uma sequenciazinha para o Tauan Lara na lateral esquerda. Nenhum destes que seriam efetivamente testes o Medina fez. O que o Medina fez até agora foi invenções. E outra, e que contribui muito para a minha avaliação, que o trabalho dele é ruim até agora. A última coletiva dele. A última coletiva dele. Não é só no que eu estou vendo no campo. É no que ele está pensando, no que ele está avaliando. O Medina acha que o Inter evoluiu e o Medina comemorou que o Inter foi proponente no jogo contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, no Gauchão. Eu não sei se explicaram para o Medina que o Tajeres é um clubeco e o Inter é um dos maiores clubes de futebol do mundo. Mas esse erro de compreensão do Medina do tamanho do Internacional também faz eu avaliar que o trabalho dele até agora é ruim. Concordo